Eu quero unir ao Salmo 139, um versículo que eu quero que abram aí, segundo livro das Crônicas, capítulo 16, apenas um versículo. Eu vou ler o versículo 9, diz assim: porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Somente estas palavras. Aquele servo de Deus disse ao rei Asa que os olhos do Senhor passam por toda a terra, com o objetivo de mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Eu quero orar. Senhor Deus, já pudemos receber edificação através dos cânticos, através da tua bendita palavra, através das orações, e agora, Senhor Deus, te pedimos que fales ao nosso coração por meio das Escrituras Sagradas. Senhor Deus, que o teu Espírito, autor deste livro, venha despertar a nossa mente, a nossa consciência, o nosso espírito para o Senhor. Eu oro assim em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu creio que não há quem não goste deste Salmo 139. É claro, toda a Bíblia é a palavra de Deus, mas há alguns textos que se tornam muito especiais para nós. E este Salmo 139, ele ocupa um lugar muito especial no meu coração, e eu acredito que no coração dos irmãos. Ele traz como título Deus onisciente e onipotente. Eu tenho aqui no título 2 atributos de Deus, mas eu encontro mais atributos neste salmo. Aqui nós temos 2 como título. E eu quero nesta noite meditar com os irmãos em atributos de Deus. Eu confesso que isto está falando muito forte ao meu coração. Alguém poderia perguntar assim: o que é atributo? O que significa atributos de Deus? O dicionário da língua portuguesa, ele nos apresenta que atributos são virtudes. Atributos são qualidades. E podemos ainda dizer que atributo é aquilo que é do próprio ser. É interessante isto. Aquilo que é do ser da pessoa, que faz parte da personalidade da pessoa, do caráter da pessoa. E eu quero de início dizer aos irmãos que Deus é infinito em tudo. Portanto, nós jamais conseguiríamos falar a respeito dos atributos dele. Nós podemos destacar um ou outro, né? Mas falar todos os atributos, isto é impossível ao ser humano. Deus, eu gosto muito da expressão que nós temos lá em Atos dos Apóstolos: ao Deus desconhecido. Por mais que conheçamos a Deus, nunca conseguiremos
conhecê-lo na sua totalidade. Não tem jeito. É por isso que temos uma admiração toda especial pela Bíblia. Porque quanto mais a gente lê, mais a gente descobre. Eu não sei quantas vezes eu já li a Bíblia toda, de Gênesis ao Apocalipse. E eu confesso para os irmãos, que diariamente estou descobrindo novidades. Estou enxergando coisas que eu não havia visto. E hoje eu quero falar sobre 4 atributos de Deus. E gostaria que os irmãos, à medida que nós fôssemos compartilhando, todos os irmãos trouxessem para si estas verdades. A primeira coisa que eu quero destacar como atributo de Deus, é a sua onisciência. Eu não vou dar nada novo aqui, mas eu creio que haverá coisas novas no coração dos irmãos. As palavras serão conhecidas, mas eu creio que o toque do Espírito Santo será novidade. Este primeiro atributo da onisciência de Deus. Deus é onisciente. Esta palavra onisciente, ela é uma palavra de origem latina, que significa que ele tem todo saber, todo conhecimento. Então gravemos bem, Deus tem todo conhecimento. Nada escapa do conhecimento de Deus. Isto está bem claro neste salmo. Vejam comigo 2 versículos, o versículo 2 e o versículo 4. Davi disse assim a Deus: sabes quando me assento e quando me levanto, de longe penetras os meus pensamentos. 4. Ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Observaram? Conheces os pensamentos. Ele sabe o que eu vou falar. A palavra ainda não está na minha boca. Ela ainda não começou a ser articulada. Mas Deus já sabe o que vai sair dos meus lábios. Este é o saber de Deus. Uma das perguntas que eu já recebi muitas vezes é esta: pastor, o diabo conhece os nossos pensamentos? E pela palavra de Deus eu respondo: não. Ele não é onisciente. Ele não conhece os nossos pensamentos. Ele tenta adivinhar. Mas ele não tem conhecimento dos nossos pensamentos. Meus prezados irmãos, foi o próprio Davi conversando com Salomão, depois de fazer a apresentação de que Salomão seria o rei de Israel, ocuparia o trono de Israel. Davi disse assim a Salomão: tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai. Olhem bem, como é que ele inicia? Conhece o Deus de teu pai e serve-o de coração íntegro, porque o Senhor esquadrinha todos os corações e penetra todos os desígnios do pensamento. Imaginem bem a palavra que aquele pai deu ao filho. Ele falou: conhece o Deus de teu pai. Porque esse Deus esquadrinha o coração, ele conhece os pensamentos. Meus irmãos, isto é de suma importância. Eu saber que Deus
me vê por dentro. Eu gosto muito de tudo que diz respeito ao corpo humano, tudo. Gosto de ler, gosto de ouvir, gosto de conhecer. Ainda que haja muitos mistérios no nosso corpo, nos pulmões, no fígado, nos rins, no coração, no sangue. Ainda que haja muito mistério, a ciência procurando se desenvolver diariamente, mas a parte mais profunda e misteriosa é essa daqui para cima. É a mente, os pensamentos. Aqui ninguém penetra, ninguém penetra. Só o Deus Todo-Poderoso, ninguém mais. E é por isto, meus irmãos e amigos, que o apóstolo Paulo, quando escreveu a sua cartinha aos cristãos de Filipos, ele disse: o que é que deve ocupar os nossos pensamentos, a nossa mente? Ele disse assim: tudo que é verdadeiro. Quanta mentira entra na nossa cabeça. Ele diz: tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Depois Paulo, escrevendo a carta aos Romanos, ele disse assim: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Estão vendo, meus irmãos? A gente quer cuidar das mãos, dos pés, dos órgãos internos e externos, mas nós não temos muito cuidado com a mente. E Deus penetra. Se eu olho para um irmão, se eu olho para uma irmã, se eu olho para qualquer lugar, Deus sabe o que se passa aqui dentro. Ele sabe se há pensamentos puros ou pensamentos impuros. Ele conhece o nosso interior. Foi o próprio Davi quem disse a Deus: prova-me, Senhor. Olha para os meus pensamentos. É comum orações pedindo perdão pelo pensamento impuro que aconteceu. Eu não ouço com muita frequência oração assim. Isto porque nós estamos mais preocupados com o próximo do que com Deus. Nós pedimos perdão por uma palavra proferida, nós pedimos perdão por um ato, por uma conduta, mas parece que não há muita preocupação com o que Deus sentiu ao olhar a nossa mente, os nossos pensamentos, o nosso interior. Eu disse agora há pouco de pergunta que é muito comum: o diabo conhece? Eu falei que não. A Bíblia diz que não. O Salomão, quando orou a Deus, ele disse: porque tu, Senhor, só tu conheces os pensamentos. Ele foi bem claro. Só tu. Meus prezados irmãos, pensemos nisto e procuremos tomar cuidado. A Bíblia diz que lá em Cafarnaum estava um paralítico. Estão lembrados? Foi levado à presença do Senhor Jesus por 4 homens. E o Senhor Jesus Cristo, quando viu aquele paralítico, ele disse: filho, estão perdoados os teus pecados. As autoridades religiosas disseram dentro de si, não falaram. Elas questionaram: este está blasfemando. Mas não houve nenhuma palavra audível. E o Senhor Jesus Cristo foi muito claro ao dizer: por que cogitais mal nos vossos pensamentos? Estão vendo? Ele conhecia. Será que Jesus hoje poderia revelar aqui tudo que nós estamos pensando agora? Os irmãos permitiriam?
que viesse um anjo aqui e falasse os nossos pensamentos de hoje. O Senhor é onisciente. Tomemos cuidado. Em segundo lugar, meus prezados irmãos, Deus é onipresente. É outra realidade do Salmo 139. Deus é onipresente. É outra palavra de origem latina que significa toda presença. Deus tem toda presença. Ele está em todo e qualquer lugar ao mesmo tempo. Também vem pergunta, pastor, o diabo ele é onipresente? Não é, não é. Mas, pastor, o diabo não está em todo lugar? Não está. Agora, o número de demônios é tão grande que tem demônio em toda parte. Isso é pelo número de demônios. Mas não que o maligno seja onipresente. Entenderam bem? Tem demônios nos vendo aqui. Ah, pastor, até na igreja ele é atrevido demais. Chegou aqui antes de nós. Tem demônios aqui. Em todo lugar, dentro da nossa casa, no local de trabalho, em toda parte. Não que sejam onipresentes, mas o número é tão grande. É um número de miríades. É a linguagem do Apocalipse. Mas o Senhor nosso Deus, esse sim, este é onipresente. Ele está em toda parte. Vejam comigo aí os versículos do Salmo 139, 7, 8 e 9. Diz assim, o salmista perguntando a Deus, para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, 10, ainda lá me haverá de guiar a tua mão. Está em toda parte. A onipresença de Deus mostra isto. Meus prezados irmãos, o nosso pai Adão tentou fugir de Deus. Não tentou? Ele e Eva tentaram se esconder de Deus. O nosso irmão, que tornou-se um grande servo de Deus, que foi o profeta Jonas, tentou fugir da presença de Deus. Tomou um navio para lugar diferente. Tentou fugir da presença de Deus. O salmista está dizendo aqui, não há lugar em que a pessoa consiga esconder-se de Deus. Por um lado é preocupante, mas por outro lado é glorioso. Se preocupa algumas pessoas por causa do mau procedimento, traz um gozo muito grande em tantos outros, por causa da realidade da sua presença em toda e qualquer circunstância, em todo e qualquer lugar. Lá, no livro das Crônicas, os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando a todos. É isto que nos mostra ali. E, meus irmãos, ainda o profeta Jeremias escreveu, ocultar-se-ia alguém em esconderijos, de modo que Deus não veja. Não tem jeito. Não tem jeito. Eu já contei aqui, na década de 60, já faz bastante tempo, eu vi no centro de Belo Horizonte, um irmão muito querido, gostava muito dele, estávamos sempre juntos. Eu o vi numa rua movimentada ali no centro, e eu de longe percebi que ele estava inquieto. Eu parei, fiquei olhando, quando ele entrou numa casa lotérica. E naquele tempo não era para pagar conta de luz, não. Não era para fazer pagamento, não. Era para tentar a sorte. Então, aí eu entendi
ele olhando para os lados, por certo, estava vendo se não tinha ninguém conhecido. Não é uma dedução lógica? Aí entrou. Aquilo me causou uma tristeza ao coração. Prezados, não procuremos nos esconder. Ele está vendo. Se há uma coisa que eu não tento apresentar, é qualquer justificativa, se por alguém sou condenado, se estou recebendo alguma palavra injuriosa. Não tento mesmo. Os irmãos sabem que eu nunca fiz isso, porque eu sempre tenho consciência de que Ele é onisciente e Ele é onipresente. Eu não preciso ficar me justificando. O próprio Jó disse, a minha testemunha. Aprendamos isto. Não tente se justificar, não. Apresente a sua versão com tranquilidade. Mas é verdade, a minha testemunha é o Senhor. E ponto final. O Senhor é onipresente. Mas, meus irmãos, em terceiro lugar, vejam aí no Salmo 139, 2 versículos, 11 e 12. Diz assim: se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. O terceiro atributo que eu quero lembrar aos senhores é o atributo da onipotência. Onipotência é outra palavra de origem latina que significa todo poder. Todo poder. Se ele tem todo conhecimento, se ele está presente em toda parte, ele tem todo o poder. Ouvimos isso agora há pouco do quarteto. Ele tem poder. Meus prezados irmãos, é aquela palavra que nós já ouvimos tantas vezes da língua hebraica, El Shaddai. El Shaddai. É o Todo-Poderoso. Nós vamos encontrar isso através de vários textos da Bíblia. Quando a palavra de Deus diz assim: se pedirdes alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Não há nada demasiadamente difícil para o Senhor nosso Deus. O que nos falta muitas vezes é a confiança, é a fé suficiente, é a entrega, é a humildade. Mas o poder, esse está presente, sempre esteve e estará sempre. O poder do Senhor nosso Deus. Hoje, enquanto meditava neste assunto, eu li, não precisam abrir aí, mas eu li lá em Apocalipse. O Senhor Jesus Cristo foi quem revelou a João, lá na ilha de Pátimos. E o Senhor Jesus Cristo disse assim: eu sou o Alfa e o Ômega. E ele ainda diz mais: aquele que é, que era e que há de vir. Agora olhem como termina o versículo: o Todo-Poderoso. É maravilhoso isto. Jesus dizendo: eu sou o Todo-Poderoso. É o Pai, é o Filho, é o Espírito Santo. Ele é o Deus Todo-Poderoso. O Jó disse: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Meus irmãos, quando eu me deparo com uma situação pelo prisma humano impossível, eu tomo alguns cuidados. Porque eu não quero afirmar que Deus vai fazer, porque Ele é o Todo-Poderoso. Eu evito fazer uma afirmação.
porque eu tenho que unir ao todo poder de Deus o seu plano, os seus desígnios, os seus propósitos. Entenderam isto? Porque senão eu vou fazer afirmações tolas. Não, eu vou orar e vai acontecer. Não, Deus pode fazer acontecer, mas vai depender dos propósitos dele. Eu tomo cuidado para isso não interferir na minha fé, porque senão eu vou acabar me escondendo através de uma incredulidade, que é outro perigo. Mas eu não posso deixar o maligno tirar de mim a consciência do poder do Senhor Deus. Meus prezados irmãos, quando nós vamos meditando nas Escrituras, e o próprio Gabriel, o anjo Gabriel, quando ele foi conversar com a Virgem Maria, ele disse claramente, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Gabriel disse isto a Maria, e Deus fez uma coisa impossível, que até hoje muitos religiosos acham melhor negar, que Maria, ela era uma virgem, ficou grávida pelo poder do Espírito Santo, deu à luz aquela criança. Mas eu quero terminar, meus irmãos, com mais um atributo de Deus. Deus é amor. Deus é onisciente, Deus é onipresente, Deus é onipotente, Deus é amor. Deus é amor. De que me adiantaria crer nestes três primeiros atributos mencionados, se eu não me enchesse desta verdade do amor de Deus? Eu sempre gosto de lembrar que Deus não tem amor, Deus é amor. Ele não possui, Ele é. Ele é o amor personificado. Esta realidade eu sei que vai além da nossa capacidade de imaginação, mas o apóstolo João disse na sua primeira carta, lá no capítulo 4, Deus é amor. Meus prezados irmãos, é esse amor que nos perdoa, é esse amor que nos salva, é esse amor que nos supre, providencia para nós, cuida de nós, abençoa a nossa vida. Esse amor de Deus, este amor. Eu não vou tentar jamais dizer que esse atributo é maior do que aquele, ou aquele outro é maior do que... Não, eu estou tentando entender o caráter de Deus, o ser de Deus, o ser de Deus. E nós poderíamos continuar usando textos da Bíblia para prosseguir nesta relação maravilhosa de atributos do Senhor nosso Deus. Mas eu termino com 2 Crônicas, quando lá está escrito, porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Coração totalmente de Deus. Coração totalmente de Deus é que vai absorver a realidade da sua onisciência. Coração totalmente de Deus é que vai absorver a sua realidade da onipresença. Coração totalmente dele é que vai absorver a realidade da sua onipotência. E coração totalmente dele é que vai absorver a realidade do seu amor, da sua pessoa amorosa, que nos compreende,
que nos entende, que está sempre pronto a fazer algo por nós, para o nosso bem-estar, nossa felicidade. Deus nos ajude, irmãos. Deus nos ajude. Que nós saiamos daqui com este conhecimento, mas não apenas conhecimento, mas que experimentemos esses atributos do Senhor Deus.